Olá pessoal, sou a professora Marta Cassari, estamos no módulo Legislação fazendo o estudo da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lembrando que nós já temos a primeira parte da videoaula e esta é a segunda parte. Estamos fazendo essa gravação no mês de julho de 2020. Por que é que eu estou falando isso? Porque a Lei de Diretrizes e Bases, como nós já dissemos, ela sofre alterações, inclusões de artigos, revogações de outros. Então, se você vai estudar a qualquer momento, dê uma chegadinha no site do Planalto, a partir da publicação desta lei, para ver se houve ou não alguma alteração neste ano de 2020 até a data do seu concurso, ok? Então, nós estamos no título 4º, nós vamos falar agora da organização da educação nacional. Como é que a LDB orienta essa organização, a incumbência da União, dos estados, do município e depois dos sistemas da escola, da Secretaria Municipal de Educação, do estado. Nós vamos ver certinho qual é a forma, então, de organização da nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 1996, ok? Nós vamos ver no artigo 8º que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Já vimos isso em muitas legislações estudadas, vocês lembram? Esse regime de colaboração sempre está ativo, sempre está sendo citado, porque, de fato, é comum que uns precisem dos outros, principalmente a União, que tem esse papel supletivo, redistributivo também de suas ações, ok? Parágrafo 1º, caberá à União. Então, vamos ver agora o que é que a LDB traz como incumbência da União. A coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, ou seja, todo o regramento vem por parte da União, redistributiva, ou seja, toda a distribuição de tudo que diz respeito àquilo que está relacionado com a educação. Material escolar, recursos do Fundeb, tudo relacionado ao plano de articulações do Fundeb, o PAR, como nós falamos, e também tem o papel de função supletiva, ou seja, trabalhar com aquele princípio de equidade, dar aquele suplemento, aquilo que aquele município, aquele estado que precisam mais, então vão estar recebendo em relação às demais instâncias educacionais. Parágrafo 2º, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. A União incumbir-se-á de, vamos ver qual é o regulamento então. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios. Nós já temos o nosso Plano Nacional de Educação em vigor, ou seja, nós sabemos que ele tem que ser revisto a cada período, mas esse Plano Nacional de Educação já está elaborado neste caso. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e aos municípios. Para quê? Para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Importante porque isso é muito vivo, muito intenso, muito atual, muito diariamente é necessário que a União se faz necessário essa prestação de assistência técnica e financeira aos municípios. Para isso, é claro que a União tem os mecanismos para essa distribuição, né? Essa coleta de informações dos municípios, do estado, para poder fazer então essa ação redistributiva e supletiva, como nós falamos. Inciso 4º, estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então, temos aí a nossa agora BNCC, que foi então, ela entrou em vigor a partir de 2020, este ano que nós estamos, porém ela está já, foi validada já, não? Ela se tornou então uma legislação, a nova BNCC,
desde dezembro de 2017. Então, o prazo máximo para a implantação dela nós sabemos que é 2020, que é esse ano que nós estamos. Então, esse papel a União também tem feito. Estabelecer, aí nós vamos ver aqui um inciso que é novo, né? Olha, é o inciso 4º A. Estabelecer a colaboração com a colaboração dos Estados, Distrito Federal e os municípios, as diretrizes e procedimentos para a identificação, para o cadastramento e para o atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Como eu falei, é uma legislação aqui, um inciso novo inserido no ano de 2015. Por isso eu disse a vocês, sempre acontecem alterações nessa legislação. Para quê? Para melhorar, para atender todos, esse todos aí é bastante ampliado. Então, nesse caso, aqui o olhar foi para as crianças, os adolescentes, os jovens, todos também do ensino superior, com altas habilidades e superdotação ou superdotação. Tá? Inciso 5º, coletar, analisar, disseminar informações sobre a educação. Da onde ela coleta? Das instituições educacionais de todo o Brasil. São mais de 5 mil municípios espalhados pelo Brasil com informações, ou seja, a União tem que recolher essas informações para saber e poder então disseminar essas informações, aquelas que podem, que não são confidenciais, que não dizem respeito à vida pessoal de um aluno, mas de todos como número, ela tem essa obrigação também de coletar, de analisar esses dados para poder fazer melhor a função redistributiva e supletiva e etc. O inciso 6 vai nos dizer, sexto, que também é papel da União assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, com colaboração dos sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino. Tudo tem a vertente na melhoria da qualidade de ensino, né? Então, a partir então desta avaliação do rendimento escolar, nós vamos ter quais são as prioridades que serão definidas. Essas avaliações são as avaliações que nós conhecemos aí, anuais, que dizem respeito às provas que as crianças fazem e que esses resultados, então, têm um peso grande para essa análise de informações da União. No inciso 7º, nós vamos ver que também é a tarefa da União baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação. Então, não é o Estado, não é o município que baixam essas normas, é a União. Assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de ensino superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Ou seja, todas essas avaliações para análise se aquele curso superior prossegue, estaciona, fica suspenso ou autoriza-se o funcionamento, então dever da União com a cooperação de sistemas que têm responsabilidade sobre o ensino superior. Vocês já vão ver daqui a pouquinho. Autorizar, reconhecer e credenciar, além de supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de ensino superior e os estabelecimentos de seu sistema de ensino. Então, nesse caso, assim como no primeiro, né, esse processo nacional de avaliação e essa autorização, reconhecimento, credenciamento, supervisão e avaliação é também papel da União. E também é uma legislação a partir de 2004. Parágrafo 1º, na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. Existe um Conselho Nacional? Sim, estudamos inúmeros documentos sobre eles, né, emitidos por eles nesse sentido. Deliberações, pareceres, nós vimos essas normativas são hoje objeto do nosso estudo, de videoaulas que nós já fizemos. Não foi à toa que nós deixamos essa legislação da LDB por último, não? Porque aí fica muito claro para vocês entenderem que o Conselho Nacional tem essa prerrogativa apoiado também nessa legislação, né? Desde a sua criação.
Parágrafo 2º. Para o cumprimento do disposto nos incisos 5º e 9º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Vimos isso também em outros estudos. Essa coleta de informações é feita pelo INEP, vocês estão lembrados? Então, toda essa coleta de informações vai, então, ser um elemento importante, toda essa coleta vão ser elementos importantes para as ações prioritárias do governo e todos os caminhos, então, relacionados, como eu falei, às questões redistributivas e supletivas e ações intensas também no sentido de programas que levem, então, a suprir deficiências no nosso país, que ele é tão diferente. Se você olhar a região do estado de São Paulo, sul do Brasil, em relação ao norte e ao nordeste, vocês vão ver diferenças gritantes, não? A BNCC veio para ajudar no sentido curricular, mas nós também temos problemas de estrutura de escola, formação de professores. Então, todas essas informações que chegam através do INEP, através do censo escolar, por exemplo, são importantíssimas para que a qualidade da educação no Brasil como um todo se dê de forma coerente, interessante e homogênea. Esse é o projeto, né? Parágrafo 3º. As atribuições constantes no inciso 9º poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de ensino superior. Então, se o Estado e o Distrito Federal, eles têm universidades? Sim, eles têm. Então, essas atribuições constantes lá na autorização, no reconhecimento, na avaliação, na supervisão, poderão, então, ser executadas pelo Estado e, obviamente, não pela União. Exerce essa supervisão, essa autorização quem está mais perto, que pode ir em loco para verificar a veracidade das informações, verificar se realmente aquela universidade terá capacidade de formação profissional, de forma que as pessoas que vão ser atendidas, por exemplo, por um médico formado por essa instituição, por um dentista, por um professor, por um engenheiro, de fato sejam fidedignas, porque são universidades que formaram de forma completa mesmo este cidadão, tá? Esse cursista do ensino superior. Com isso, nós finalizamos as incumbências da União. Vamos para as incumbências do Estado. Então, os Estados deverão se incumbir de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais e seus sistemas de ensino, que são muitos, né? São muitas escolas estaduais, são também instituições aí, oficiais, universidades também, que são estaduais. Nós temos assim, dentro dos estados, nós temos muita opção de estudo para crianças, jovens e adultos. Definir com o município, com todos os municípios, cada um dos seus estados, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Portanto, essa definição se dá em parceria com os municípios. Como é que se dará a oferta do ensino fundamental? Por exemplo, vamos exemplificar Sorocaba. Sorocaba trabalha com o ensino fundamental 1 ainda compartilhado com o Estado. Você não sabia e eu lhe conto. Tem muitas escolas estaduais que também mantêm primeiro ao quinto ano. O objetivo é que o Estado passe essa missão para o poder público municipal, mas nesse momento a municipalização ainda não avançou da forma que entendemos que seria o ideal, né? Todas as crianças de primeiro a quinto ano com a liderança da prefeitura e as crianças, então, os adolescentes de sexto ano em diante seriam também essa parceria da prefeitura com o Estado ou somente o Estado. Vamos ver aqui, tá bom? Mais uma tarefa aqui, uma incumbência do Estado: elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e os planos educacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios, ok? Também
autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, como nós falamos, é uma tarefa que a União atribui também aos estados para que eles fiquem mais próximos a essas instituições. Eles também têm o dever, a incumbência de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Lembrem que toda essa tarefa é realizada pelo Conselho Estadual de Educação e as anteriores pelo Conselho Nacional de Educação, ok? Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 desta lei. Isso, desde 2009, vem sendo praticado. Então, o Estado tem que assegurar esse ensino fundamental e oferecer com prioridade, ou seja, não dá para ele passar para outro ente. Com prioridade, ele tem que oferecer o ensino médio, a missão dele, mas ele tem também que oferecer o fundamental. Tá? Parágrafo único. O Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Tá? Então, o Distrito Federal como se fosse um município ou como se fosse um estado para poder exercer aquelas competências que nós já falamos a respeito da União e do Estado. Agora vamos ver as incumbências do município. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais e seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos estados. Então, fazer o quê? Fazer o alinhamento, é tarefa do município, daquilo que vem como incumbência da União e do Estado, e integrar as políticas dos seus próprios municípios, ok? Desenvolver também, com esses órgãos e instituições, todo o trabalho, então, relacionado a esse alinhamento integrado. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Sim, além de receber da União o que lhe compete no que diz respeito à educação, também redistribuir as suas escolas. Então, os estados, os municípios têm o dever de ação redistributiva ou é só a União que tem? Pode sair essa pergunta. Os municípios também, porém a ação redistributiva dos municípios é com relação às suas escolas e a ação redistributiva da União é com relação aos estados e aos municípios, ok? Por isso deixei em azul para a gente poder fazer essa observação. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Sim, essas normas são baixadas pelo Conselho Municipal de Educação, pois é prerrogativa dele dentro do sistema de ensino. Autorizar, credenciar, supervisionar os estabelecimentos de seu sistema de ensino. Então, o município é aquele que autoriza, credencia e supervisiona os estabelecimentos. Agora, vamos ver aqueles todos que são da esfera municipal. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente às necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção do desenvolvimento de ensino. Coloquei a flechinha para vocês porque é uma questão que poderá, então, ser alvo aí de pedido que vocês julguem, ou então de completar lacunas, ou então para você dizer se é falso ou verdadeiro. Então, vamos lá. É tarefa, sim, do município oferecer educação infantil em creche e pré-escola. Essa é a prioridade para o município. Essa é a tarefa do município, porém a prioridade é o ensino fundamental. Atendidas todas essas prerrogativas, todas as crianças de creche, de pré-escola, do ensino fundamental já têm atendimento, já tem essa qualidade apregoada em cada uma das instituições escolares, sim. Então, ele poderá atender outros níveis de ensino, né? Ele poderá atender aí, por exemplo, o ensino superior, tá? Então, poderá ter aí, então, uma faculdade, poderá ter um ensino médio, tá? Atendidas todas as prerrogativas relacionadas à educação infantil e ao ensino fundamental,
poderá então ampliar a atuação para outros níveis, ou o médio ou mesmo o superior, tá? O município também tem que assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Também os municípios poderão ainda optar por integrar ao seu sistema com o sistema estadual de transporte, de ensino, ou mesmo compor com ele um sistema único de educação básica. Pode acontecer também, tá? Portanto, esse transporte é encarregado tanto o Estado como a Prefeitura, ou eles podem fazer então essa parceria para transportar os alunos. Os alunos que são do Estado, teoricamente, o Estado que teria que transportar. Os alunos da Prefeitura, teoricamente, a Prefeitura teria que transportar. Mas pode haver aí, compor aí uma integração do sistema municipal e estadual e haja então um transporte único para todas as crianças, para não passar duas vezes o transporte numa escola que é vizinha, às vezes, de uma municipal, vem um transporte e traz as crianças para a rede estadual, vem outro transporte com outro gasto e traz para a rede municipal. Então, a ideia é essa, que não seja feito um retrabalho com um custo maior, né? Que seja um custo justo, que não fiquem, os ônibus não fiquem circulando com as crianças, no caso, se é possível fazer essa parceria. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão incumbência de. Então, nós falamos da incumbência da União, dos estados, do município. Agora vamos ver das escolas, os estabelecimentos de ensino. Pela LDB, qual é a forma de organização? Qual é a incumbência que eles terão? A escola tem como tarefa elaborar e executar a sua proposta pedagógica, administrar o seu pessoal e seus recursos e materiais financeiros, tem que assegurar o cumprimento dos dias letivos e das horas-aula estabelecidas. Onde estão esses dias letivos? Sempre está ali no calendário escolar, que é homologado, então, pela Prefeitura, no caso, ou então mesmo pelo Estado, pela diretoria de ensino, se é uma escola estadual, ok? Aquele calendário escolar tem que estar homologado, tem que estar validado. E a partir daí, então, é tarefa do estabelecimento de ensino assegurar esse cumprimento desses dias letivos e das horas-aula estabelecidas. Cada hora-aula tem que ser cumprida pelo alunado e pelo professor. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Então, cada docente tem o seu plano e a escola tem que, então, acompanhar, verificar se está, de fato, sendo cumprido aquele plano de trabalho. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. É tarefa da escola, olhos atentos, lupa naqueles alunos que não estão tendo um rendimento adequado no seu desenvolvimento educacional. Então, a escola deve prover meios. Articular-se também com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, ou seja, fazer com que essa gestão se torne uma gestão com as famílias participativa, que essas famílias venham então para a escola, criando essa integração entre a sociedade e a escola. Agora nós vamos ver aqui 4 incisos que são recentes. Vamos ver: informar pai e mãe, conviventes ou não com os seus filhos, quer dizer, que morem ou não com as crianças, com seus próprios filhos, e se for o caso, o responsável legal. Quem é o responsável legal? Aquele que o juiz passou o poder familiar para essa pessoa, então ele se torna o responsável legal por essa criança, por esse adolescente, por esse jovem, tá? Informar o quê? Sobre a frequência e o rendimento desses alunos, bem como sobre a educação, sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Então, isso chama acompanhamento da vida escolar das crianças que são, que aqueles pais ou responsáveis têm responsabilidade, né? E essa redação é de 2009. Daí nós vamos ver outras redações que são recentes também. Notificar, a escola tem que notificar, ou seja, por escrito, o Conselho Tutelar do município, a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Ou seja, nós temos 200 dias letivos, por exemplo, para o ensino fundamental. Então, 30%, o aluno faltou 30% das aulas, existe uma notificação como obrigação da escola para o Conselho Tutelar, para as devidas providências, como nós vimos no Estatuto da Criança
e do adolescente, tá? Então eu pus uma flechinha que pode ser, por ser uma lei de 2019, essa mudança para 30%, porque antigamente, recentemente no caso, eram 25%, agora são 30%. E então poderá ser aí uma questão de concurso, não? Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que nós chamamos de bullying, no âmbito das escolas, também de 2018. Essa é uma medida que a escola tem que tomar como um todo. Quando a gente fala escola, vem desde a direção, a orientação pedagógica, professores, funcionários, equipe de limpeza, equipe de cozinha, todos aí inseridos dentro da escola, porque está claro aqui que é no estabelecimento escolar, tá? Todos têm que trabalhar essa questão de minimizar, combater essa questão de violência, principalmente no que diz respeito ao bullying. Também deverá a instituição escolar, os estabelecimentos de ensino, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz na escola. Então, isso não é só estabelecer, fazer, tem que estar registrado de forma clara, coerente. Como é que vai se estabelecer naquela escola essa cultura de paz? Através de projetos, através de vivências, como vai ser? Então, também é uma alteração de 2018. E agora nós temos esse último inciso, que já foi a alteração de 2019. Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Então, as ações da escola têm que ficar evidenciadas e todas essas ações, é claro, gente, têm que estar inseridas ali na proposta político-pedagógica, também com relação ao regimento escolar, ok? Principalmente as que dizem respeito aos 30% de pautas, principalmente no que diz respeito ao bullying, a questão da cultura de paz e essa promoção de ambiente seguro também na escola, relacionado a estratégias de prevenção e enfrentamento do uso ou da dependência das drogas, ok? Bom, falamos do estabelecimento, agora vamos falar dos docentes, né? Quando a gente fala estabelecimento, entenda que são todos, não é o prédio escolar que tem essa tarefa, todos aqueles envolvidos. Agora, os docentes têm tarefas que são apenas deles. Vamos ver quais são as incumbências dos docentes. Pela lei, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, não é uma escolha, não quero participar. Não, é uma legislação, é o inciso 1º do artigo 13, que diz que essa participação na elaboração da proposta pedagógica é uma incumbência dos docentes. Os docentes são os professores. Elaborar e cumprir um plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, quem vai elaborar, criar esse plano de trabalho? É o professor, é a incumbência dele, de acordo com o inciso 2º do artigo 13 da LDB. Também ele deve zelar pela aprendizagem dos alunos, que é a nossa tarefa, né? Essa aprendizagem é nossa missão enquanto professores, enquanto docentes daquela instituição escolar. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, a gente escuta muito, né, aquela ladainha, não aprendeu porque não quis, porque eu ensinei. Sim, você ensinou, todos nós ensinamos, mas alguns alunos terão dificuldades no aprendizado por N motivos. Então, é tarefa também do docente pela LDB, de acordo com o inciso 4º do artigo 13 da LDB, estabelecer estratégias para que esse aluno se recupere, esse de menor rendimento, ok? Também a missão dos docentes, a incumbência de ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, aqueles dias letivos que nós falamos que a instituição educacional deverá cumprir, esse ministrar aulas é tarefa de quem? Do docente, né? E é também cumprir essas horas-aulas. Quanto tem a hora-aula? Nós vimos que são 50 minutos para o período diurno e são 45 minutos para o período noturno. Então, ele vai zelar para que essas horas-aulas sejam de fato cumpridas e não minimizadas ou
ou até estendidas, né? Tem que ser exatamente como está aqui na LDB. Também incumbência do professor colaborar com atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Então, tem sim essa missão essa incumbência dessa colaboração na articulação, nessa gestão democrática entre a escola e com essas famílias e também com a comunidade. É a incumbência também do professor. No artigo 14, nós vamos ver que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, a gestão democrática vai acontecer em conformidade com 2 incisos aqui que são os princípios. A participação dos profissionais de educação na elaboração do PPP da escola, no projeto político-pedagógico da escola. Ele fala aqui só em projeto pedagógico da escola, né? Eu que citei o político. E também a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Temos outras instituições aí dentro da escola que a comunidade é convidada a participar, não? Por exemplo, a Associação de Pais e Mestres, temos os conselhos que são de série classe termo, temos essas instituições, então, a mais que os pais aí poderão participar, principalmente no que diz respeito aos conselhos escolares. Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e também de gestão financeira, observadas as normas gerais do direito financeiro público. Dentro da nossa Constituição Federal, nós vamos ver lá no artigo 70 as normas para o gasto do dinheiro público, o que se pode gastar e o que não pode gastar com o dinheiro público. São as regras, né? O que se pode comprar com aquele dinheiro que vem de forma redistributiva da União e que o município também repassa para as escolas. Então, como é que pode fazer essa gestão financeira? O que é que pode ser feito? Então, aqui a LDB ela é bastante democrática, ela vai falar que progressivamente esse grau de autonomia pedagógica e administrativa e também de gestão financeira vão sendo então vividos, vão sendo então exercitados pelas escolas, pelas instituições escolares, cada um dentro do seu sistema. Ao sistema federal de ensino compreende, aí vem o regulamento no que diz respeito ao sistema federal de ensino. São as instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Então, o sistema federal de ensino é composto, nesse caso, pelas instituições mantidas pela União, que são quais elas? Todas aquelas instituições que a União é responsável no que diz respeito à educação. As instituições de educação superior mantidas também pela iniciativa privada, então a primeira podemos considerar que são as universidades que são mantidas pela União, a segunda podemos considerar que são as faculdades e universidades mantidas pelo setor privado, né, pela iniciativa privada, aquela que o aluno ao se matricular vai ter depois do seu vestibular, depois de aprovado, que são regras, né, estabelecidas pela própria LDB. Depois que ele passa por todo esse processo, ele vai pagar essa instituição mensalmente para completar a sua jornada aí e ter a sua titulação, tá? E também aqui é composto do sistema federal os órgãos federais de educação. Aos sistemas de ensino dos estados e Distrito Federal compreendem as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e Distrito Federal. Então, quais são essas instituições de ensino? São todas as nossas escolas, aí, essas outras instituições existentes que também trabalham com educação, que são mantidas pelo Poder Público Estadual. Também as instituições de educação superior também se compreendem, fazem parte das incumbências aí dos estados ou do Distrito Federal, mantidas pelo Poder Público Municipal aqui, né? Ou seja, as instituições de ensino superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Lembrem que vai poder acontecer, nesse caso,
aquelas que, quando o município já atendeu 100% das suas atribuições, né, no sentido de educação infantil, no ensino do ensino fundamental, aí ele pode atender outros níveis, como nós falamos. As instituições de ensino fundamental e médio criadas pela iniciativa privada e os órgãos de educação estaduais e federais, respectivamente. Então, aos sistemas de ensino, vamos resumir, são todas as escolas, as universidades, as faculdades que são mantidas pelo poder público estadual ou então pelo Distrito Federal, no Distrito Federal. As instituições de ensino superior são todas aquelas que são mantidas aqui pelo poder público municipal. As instituições de ensino fundamental e médio criadas pela escola privada, pela iniciativa privada. E outros órgãos de educação estaduais e Distrito Federais que a gente pode considerar, por exemplo, os conselhos estaduais de educação. Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino, tá? Porque lá eles não chamam de município, é Distrito Federal. Então, claro que vai ter que ter as instituições de educação infantil no Distrito Federal para atender as crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, aquelas mantidas pela iniciativa privada também vão integrar esse sistema de ensino. Os sistemas de ensino compreendem os municipais agora. Estamos falando de sistemas municipais. As instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantida pelo poder público municipal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos municipais de educação. Então, com isso, nós vimos aqui, pessoal, tudo que se compõe a respeito de sistemas, como nós estamos falando desde o início, né? Esses sistemas de ensino que integram aí a educação básica e as escolas públicas de educação básica e também de ensino superior vão ser esses: o sistema federal, todas as instituições que fazem parte do seu sistema, o sistema estadual, todas as instituições que fazem parte do seu sistema, e os sistemas municipais, todas as instituições, no caso, todas elas citadas escolares, que fazem parte dos seus sistemas. E aí também lembrem que tem os conselhos estadual, federal, nacional, nacional, estadual e municipal de educação em cada um, que são os órgãos, né, existentes ali dentro. Aí nós vamos ver no artigo 19, as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas categorias administrativas. Agora nós vamos ver dos níveis. Quais são os níveis existentes aqui para nós? Os níveis são em educação básica e ensino superior. Então vamos ver que essas instituições de ensino dos diferentes níveis são classificadas nas categorias públicas na seguinte conformidade: as públicas, que podem ser entendidas ou criadas ou incorporadas, mantidas ou administradas pelo poder público. Então, pública, todas aquelas que fazem parte do rol do serviço público, ou municipal, ou estadual, ou mesmo do Distrito Federal. Privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas ou de direito privado. Então, fazem parte dessas instituições, dentro dessa classificação, as escolas públicas, as privadas. Agora nós vamos ver as escolas comunitárias e também confessionais. Vamos lá, olha, inciso 3º, as comunitárias, e as instituições de ensino a que se refere aos incisos 2 e 3 do caput desse artigo podem qualificar-se. Então, as escolas que são particulares ou comunitárias podem classificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e a ideologias específicas. Então, podem ser aí de uma linha religiosa, por exemplo. Nós temos aqui em Sorocaba escolas que são com ou sem, sem aquele aspecto de lucro. A maior parte das escolas, nesse sentido, não tem fins lucrativos, mas pode acontecer. Então, nós temos escolas da linha católica, por exemplo, da linha espírita, da linha... nós temos uma escola, aquela que não funciona
no dia de sábado. Nós temos várias instituições religiosas aí, é nesse sentido que eles dizem, confessionais ou atendidas de uma orientação confessional ou também ideologias específicas. Escolas, por exemplo, alinhadas, a escola Montessori, a escola com uma linha diferenciada aí de atuação, tá? As instituições de ensino a que se referem os incisos 2 e 3 do caput desse artigo podem ser certificadas, como eu disse, como filantrópicas. O que significa isso? Sem nenhum fim lucrativo. As outras podem ser? Podem, né? Como existem, né? As instituições particulares que são confessionais e que obtêm lucro, né? São escolas que cobram mensalidades, obviamente, mas essas certificadas como filantrópicas, que estão aí alinhadas com o poder público municipal, por exemplo, elas não têm fins lucrativos, então elas podem também ser beneficiadas com as respectivas aí esferas, verbas de governos e tudo mais, tá? Bem, agora nós vamos encerrar essa videoaula e vamos para a nossa terceira videoaula em seguida, ok? Tchau!